Bem, quem diria, né? A Meilin esse tempo todo ela estava fingindo. Tô impressionado com isso aí. Eu e uma maioria aí de vocês, meus inscritos, com certeza nós não sabíamos disso, não é mesmo? Nós não sabíamos. Bom, brincadeira essa parte, sim, acho que já uma maioria das pessoas aqui já sabia, porque muitos leem o mangá e muitos leem a novel. Aí com certeza quem não viu o mangá, obviamente pensou que isso realmente estava acontecendo, mas cara, a Meilin ela é muito mais forte do que parece. Ela, claro, ela não queria ser controlada por um bosta como o Clayman, velho. E por falar do bosta do Clayman aqui, ele tava muito mais patético do que antes, né? Ele parecia muito mais desesperado e, como sempre, né, fraco pra uma senhora desgraça, né? Eu acho que também não colabora o Rimuru ele ter evoluído pra um Lorde Demônio. Bem, o episódio no geral realmente ele foi legalzinho, ele não se compara com outro episódio, tanto que aqui ele tem vários problemas aqui que na minha opinião, né, ele acaba meio que estragando um pouco, né, de todo o plot e tudo de como deveria ser, né, cara. Eu vou falar isso mais pra frente, mas antes, se você é novo aí no canal, por favor, se inscreva e ative esse sininho pra não perder mais nenhum vídeo, cara. E também deixa o like porque o like ajuda muito, cara, sério. E também compartilha com seus amigos porque tu vai me ajudar pra caramba. Eu não sei muito bem, mas eu tenho talvez a noção de que o YouTube ele pode estar ferrando um pouquinho com o meu alcance. Então, agora, bora logo começar com essa review. O episódio começa com o Veldora depois de ele ter tomado aquele golpe na cabeça da Meilin, né, coitado. O cara não fez nada, né, ele só queria, né, tirar satisfação com o Rimuru. Ele acabou tomando um cascudo na cabeça e ele nem sabe por quê, coitado. Mas bem, o Veldora ele acaba dizendo que ele foi pra lá, né, ele acabou interrompendo essa desgraça toda que estava acontecendo, porque ele estava lendo o mangá e ele queria logo o próximo volume, porque acabou na melhor parte, cara. E olha, isso é bem compreensível, né? A gente mesmo já vê vários mangás, ou até mesmo episódios, e sempre termina na melhor parte. O próprio anime que eu tô fazendo review aqui é um dos exemplos aqui, né? O Rimuru então diz que ele vai dar o próximo volume pro Veldora, mas em troca o Veldora ele teria que lutar contra a Meilin. E de primeiro o Veldora ficou se perguntando, mas aí então ele diz que a Meilin é a filha única do irmão mais velho dele, né? Que como já algumas pessoas nós sabemos, não é mesmo? É praticamente Deus ele, velho. E aí numa pequena parte aqui o Rimuru ele tinha dito pro Veldora que a Meilin estava sendo controlada, mas o Veldora ele ficou se perguntando por que ele estava dizendo isso, então ele foi dizer alguma coisa pro Rimuru. Mas o Rimuru, né, do jeito que é, que tem que ter roteiro, né, minha gente? Ele simplesmente cortou o Veldora no meio e então foi fazer as coisas dele, né? Ele foi ajudar o Uranga nessa batalha. E aí então só mostrou o Veldora e a Meilin, eu falei, caramba, tio versus sobrinho, agora é hype, velho. E realmente foi hype, cara. O Rimuru acaba indo até o Uranga, e o Uranga ele apenas disse que ele estava bem, mas ele estava com um pequeno problema. E aí então, quando o Rimuru viu, ele viu que o problema não era exatamente com o Uranga, e sim no inimigo dele. Acontece que a raposa ao qual o Uranga estava lutando, estava sofrendo por estar sob o controle do Clayman. E aí então, usando a avaliação, ele conseguiu descobrir que o feitiço de controle era dominação do demônio. Então, obviamente, né, dando aquele jeito, né, de podendo quebrar a maldição, o Rimuru então ele conseguiu quebrar esse feitiço ao qual a raposa ela estava sobre. E ela acabou, né, virando apenas uma pequena raposa ali, toda fofinha, que nós sabemos muito bem quem ela vai se tornar, não é mesmo? E bem, acaba tendo até mesmo uma pequena cena engraçada, que é que o Uranga ele acabou ficando com ciúmes disso, né, porque, né, o Rimuru ele tava lá com ela no colo e ele ficou com ciúmes lá, coitado do Uranga. Mas bem, depois de deixar a raposa sob os cuidados do Uranga, o Rimuru olha pro lado e tava lá a Beretta, que ela já tinha destruído ali a marionete do Clayman, né, a famosa obra-prima dele, mas ela já tá ali toda quebrada no chão, velho. E aí, então depois de umas perguntas ali do Rimuru, a Beretta então diz que ela estava planejando presentear o Rimuru, né, com todos os equipamentos e também com a própria marionete do Clayman, mas que ele pensou, né, que caso ela presenteasse o Rimuru pudesse pensar em deixar eles morarem em Tempest, meio que dar um lar pra elas. E o Rimuru, né, ele ficou falando, meu Deus do céu, tu tá ficando que nem Eremiris, mas eu vou pensar nesse assunto, cara. E ainda o mais engraçado nessa cena é que quando ele falou que a Beretta tava aparecendo na Ramires, a Beretta achou isso um elogio, mas no mangá ela ficou em choque quando ouviu isso. O que já demonstra que ela já pode também ser um pouco mais tapada com a Ramires, né? Mano, e então quando o Rimuru olha pro lado, mano, não está o Veldora mandando um monte de Hadouken, velho, e também um Shoryuken e um monte de ataques
cara, que são do Street Fighter, velho. É muito da hora ver umas referências aqui e ali, cara, mas, meu Deus do céu, eu acho que vai dar problema isso aí, porque eles usaram o nome original, cara, que eu espero que isso aí não dê problema, sério. Então, depois de ver aquelas referências ali que tinha que sair logo da tela, senão iria dar direitos autorais, o Rimuru olha pro Clayman que está lutando contra a Xion, e o cara está ofegante, irmão. Sério, o cara não tá conseguindo nem dar conta direito da Xion. Ele tenta de várias formas, cara, de várias formas mesmo, tentar pelo menos machucar a Xion, mas de nada adianta, cara. Ele até mesmo tentou usar a magia, né, que ele usou na Meilin pra poder controlar, né, mas isso não funcionou na Xion, cara. O que já deixa uma questão aí, ué, se isso aí foi usado na Meilin e não funcionou na Xion, tem alguma coisa errada aí. Mas bem, depois de perder a pouca paciência que ele já tinha, na verdade acho que ele já perdeu a paciência desde que começou o Purges, ele acabou tomando uma forma toda de inseto, sei lá, eu não sei dizer que tipo de forma é essa, cara. Ele dizendo uns coisas nada a ver, dizendo que ele sempre quer lutar elegantemente, um monte de coisa, é coisa patética, certo? Vocês não tem que saber muito disso aí não. E aí então o que eu achei da hora foi que a Xion, ela então se apresentou como subordinada e secretária do Lorde Demônio Rimuru, mas já o Clayman, ele iria se apresentar como Lorde Demônio, mas aí então ele parou a frase e disse que na verdade ele era o Pierrot Louco Clayman, o que já deixa alguns negocinhos aí no ar, mas isso não importa, cara. O importante é a batalha que a Xion e o Clayman começaram a ter, e meu irmão, a Xion esculachou o Clayman na porrada, cara, e também, né, na espadada. Se eu não me engano, nessa parte, no mangá, pelo menos foi o Rimuru, mas na light novel foi mesmo a Xion, demonstrando que, né, mesmo se fosse o Rimuru, ele iria muito mais facilmente ainda derrotar o Clayman, e eu acho que a gente não queria que o episódio terminasse tão rápido assim, né. Mas bem, o Clayman todo esculachado no chão, ele logo foi, né, pedir a ajuda da Meilin, que estava ocupada com o Veldora, e quando ele viu, o Veldora estava batendo de frente contra a Meilin. E aí, então, o Veldora já fez tanta referência, mas aí logo depois ele soltou um Kamehameha, velho. E ainda sem disfarçar, né? Ele logo falou Kamehameha e tacou na Meilin, que não teve muitos efeitos, cara. Mas, cara, nessas cenas aí que mostrou o Veldora fazendo referências, me rachou muito, velho. O Clayman, então, vendo que ele já não tem muita salvação, ele então decidiu dar o comando pra Meilin dela usar a habilidade Debandada. Acho que é mais ou menos esse o nome. Que, se eu não me engano, seria pra Meilin matar todos os Lordes Demônios que estariam em volta. Mas, cara, é aí que vem o plot twist. A Meilin então pergunta pro Clayman por que ela faria uma coisa dessa, já que os companheiros do Rimuru também seriam amigos dela, assim fazendo o plot twist da história, que a Meilin, ela nunca esteve sob o controle do Clayman, cara. Até que faz sentido, né, já que ela é praticamente um dos Lordes Demônios mais poderosos, e o Clayman é só um bostinha aí, velho. Ela revela e mostra então pra todo mundo que ela nunca esteve sob o controle, e que ela, né, ela ficou fingindo pra poder ver quais que seriam as travessuras do Clayman, cara. Mas depois de ela revelar tudo isso, mano, o Clayman ficou em choque com isso. Sério, ele ficou perguntando tantas coisas pra Meilin, né? Que, por exemplo, por que ela atacou então o Eurazania e por que ela ficou fingindo esse tempo todo? Ele ficou em choque, sério. Mas aí então, pra aumentar mais ainda o plot twist, nós descobrimos que o Leon, ele nunca foi morto. Ele, na verdade, estava vivo, meu rapaz. Demonstrando mesmo que a Meilin, ela nunca matou o Clayman. E sim, ela só apenas esculachou ele na porrada. E como nós sabemos que a Freya, ela foi uma das responsáveis por derrotar o Clayman, deu pra ver que rolou uma traição aí no meio. O Clayman, ele ficou obviamente muito bravo com isso, mas a Freya, né, ela já mostrou quem é que manda. Ela disse quando foi que ela deu a ideia pro Clayman de que ela estava ao lado dele, quando foi que ela demonstrou que ela era aliada dele, praticamente dando um tapa na cara desse maluco. O Clayman ficou muito bravo com essa situação, né? Eu acho que eu também ficaria com razão. Ele até mesmo tentou ir pra cima da Frey, mesmo que isso não adiantasse muito, mas a Xion foi lá e apenas despedaçou o cara, deixando ele todo esculachado no chão e cheio de sangue ainda, cara. Vou dizer que até deu uma peninha, mas não deu muita tanta não, velho. Então depois do Clayman ele ficar ali no chão, né, todo desacordado, a barreira então foi desfeita e a Meilin, ela foi logo pedir pra Frey as luvas dela, que ela estava guardando, cara. E essa cena foi bem legal, né, porque mostra que a Meilin, ela tem bastante apego, né, aos presentes que o Rimuru deu pra ela, o que
faz a cena ser um pouco fofa, vamos admitir, né, cara? Só que pra já quebrar toda a felicidade que a Meilin tava tendo, o Karen chegou e então perguntou pra ela: então você tava fazendo tudo isso por vontade própria, não é mesmo? Então quer dizer que você até mesmo destruiu a minha nação por vontade própria e também me espancou, com toda felizona ali. E olha, se você for realmente parar pra pensar, isso é meio sacanagem, não é mesmo, cara? Eles acabam tendo um papo ali, mas que no final ninguém ligou muito mesmo. A Meilin mesmo, ela conseguiu se safar por causa disso, graças ao Rimuru, que ele acabou fazendo uns pequenos acordos ali com o Karen sobre isso. Mas aí então a gente logo viu o Clayman, né, que ele tá, meu Deus do céu, parece que o cara vai infartar daqui a pouco. Ele começa a ter uma pequena lembrança dele lá com os outros 3 palhaços, o Laplace, a Tear e o Footman. E aí então a gente descobre que ele tem esse desejo por poder, né, de ser forte, porque ele diz que queria poder ficar ao lado dos 3, porque até mesmo como mostrou na lembrança, ele é o mais fraco entre esses 3 palhaços. E aí então a gente vai pra um outro flashback de quando o Clayman ele acabou sendo chamado por alguém, cara. E então a gente descobre que esse alguém era na verdade o Yuki, cara, que ele se diz ser um mensageiro do Lorde Demônio Kazalin, que aqui eles chamam de Kazalin, mas na novel e também no mangá chamam de Kazarian, então eu vou chamar aqui de Kazarian mesmo. Eles acabam tendo um pequeno papo onde o Yuki disse que esse mundo vai ser dele, ou seja, mostra que o Yuki ele tem como objetivo dominar o mundo, cara. O Yuki então disse que como recompensa pro Clayman, né, por ajudá-lo nisso, ele iria então fazer o Lorde Demônio Kazarian voltar à vida, ele iria ressuscitá-lo. E aí então o Clayman e o Yuki eles acabaram fazendo um acordo. O Clayman ajudaria o Yuki e o Yuki então ressuscitaria o Lorde Demônio Kazarian. E enquanto ele se lembrava de tudo isso, o Clayman então, ele apenas ficou desejando poder, ficou pedindo poder, até mesmo implorando, até que depois de gritar isso, vem a voz do mundo, ou até do Rafael, seja lá o que for, dizendo que tudo foi concluído e que então iria se iniciar a reconstrução. E então o Clayman ele começou a brilhar, cara, tanto que todos os Lordes Demônios eles acabaram indo para trás, eles tiveram que recuar por causa disso. E o Rimuru então pôde ver que ele estava começando, né, a ascender como um Lorde Demônio, porque os restos de todas as almas das pessoas que o Clayman matou estavam começando, né, a poder ascender o Clayman. Então o Rimuru, ele agora iria derrotar o Clayman para poder libertar essas almas. O Karen até mesmo tentou se juntar ao Rimuru à luta, mas o Rimuru até mesmo disse: eu fui nomeado como Lorde Demônio, então tenho que colocar esse título em ação, certo? Então o episódio acaba com o Rimuru de frente pro Clayman, e o Clayman com esse visual aí que eu vou te falar, até deu um pouco de medo dele, cara. Mas assim, o episódio ele termina. Bem, eu falando aqui nessa review parece que o episódio foi mil maravilhas, né? Não foi não, cara. Bom, pelo menos pra mim, não é mesmo? Eu acho que o maior problema desse episódio mesmo, cara, é que teve, tipo, muita comédia e ainda em momentos que não deveria. Esse é um problema que a segunda parte ela tem sofrido bastante, né? E ainda também na primeira parte algumas vezes. Sério, teve algumas partes que eu não faço a mínima ideia do porquê que tava sendo tratado como algo bobo, cara. Por exemplo, nas partes em que o Veldor ele aparece, tudo bem ter comédia, essa parte era inevitável, mas aqui no episódio realmente o cara deixou um negócio tão infantil que me deixou um pouco incomodado, cara. Sim, Slime não é 100% das vezes, né, ele sério, sempre tem aquela parte de comédia, mas aqui o cara exagerou demais, velho, sério. Quando, por exemplo, o Rimuru ele já tinha salvado aquela pequena raposa, do nada corta pra Beretta que ela tava lá fazendo as coisas do Viola. Tanto que essa parte aqui que ela fala desses restos aí do Viola, eu não me lembro dessa parte, né, de mostrando, né, dela querendo presentear o Rimuru com isso e querendo algo em troca. Se eu não me engano, isso aí acontece até mesmo depois da luta do Clayman. E com a música de fundo ainda, realmente, cara, realmente me deixou um pouco incomodado mesmo, porque é algo bem sério acontecendo e deixa algo bobo assim do nada, sabe? Como eu já disse, eu sei que Slime não é 100% sério, né? Ele sempre tem os seus momentos de comédia, mas aqui, cara, eu posso dizer que é um pouco forçado demais às vezes. E parece que eles querem transformar Slime em um programa infantil. Algumas vezes pelo menos. Sério, a quantidade de vezes que esse episódio, ele tentou ser engraçado,
foi muito maior da quantidade de vezes que ele deveria ser sério. E eu acho que isso, nossa, isso acaba enchendo um pouco do saco, cara, e acaba afetando um pouco da experiência. Bom, pelo menos isso é pra mim. Eu não sei como é que é pra vocês, né? Mas tirando essa parte, pra mim, pelo menos, foi um episódio legal, cara. Não é nada comparado com o episódio anterior. Mas, pelo menos, agora esse é o penúltimo episódio de Slime. E agora a gente já está na reta final, não é mesmo? Agora, semana que vem, vai ser o último episódio. Mas, cara, e você? Eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? Você achou mil maravilhas? Você também achou ruim por causa do que eu também falei? De ter muita comédia, até mesmo uma comédia meio excessiva? Cara, diz aí nos comentários, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, cara. Deixa o teu like, que o like ajuda pra caramba. Não esquece de compartilhar com os amigos, porque isso também vai me ajudar demais. Então, até a próxima review de Tensei Chitara Slime da Taken.